aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Por Outro Ângulo Matemática. Gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho, dar algumas dicas e resolver alguns exemplos sobre porcentagem, tá bom? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de iniciar o vídeo, curte aí, assiste o vídeo até o final, vê que todos os exemplos são importantes e são exemplos de maneiras diferentes de resolver. E esses 4 tipos de exemplos são os 4 tipos de porcentagem que a gente pode ter explorado no nosso dia a dia, tá bom? Então, porcentagem, né, a gente sempre vai ver nas questões esse símbolo aqui, né, esse símbolo que é o símbolo de porcentagem. Então, o que acontece? A porcentagem é como se eu pegasse uma quantidade que eu tenho e dividisse ela em 100 partes iguais, né? Isso, então, aquelas partes eu posso ir tomando uma quantidade para mim. Então, digamos que eu tenho uma quantidade lá de 300 e eu queira 20%. Então, eu vou dividir aqueles 300 em 100 partes iguais. E dessas partes que eu dividi em 100, eu vou pegar 20 partes para mim, tá bom? Então, a gente pode pegar a porcentagem e representar ela como uma fração e também como um número decimal. Digamos aqui, se eu tivesse um exemplo de uma coisa que fosse 25%. É isso. Esse porcento, como eu falei, é como se eu pegasse esse valor e dividisse em 100 partes, né? Então, é como se fosse 25, né? 25 sobre 100, é isso? E isso daqui seria justamente uma coisa na forma decimal, não é isso? Ok? Eu também poderia representar essa forma decimal fracionária. Como assim, professor? Eu estou dividindo uma coisa por 100. Sempre que eu divido por 100 é como se a vírgula ela retornasse 2 casas. Então, quando você tem um número e esse número não tem vírgula, é um número inteiro, é como se a vírgula ela estivesse aqui no final. É isso. Então, o que acontece? Estou dividindo por 100, vai voltar 2 casas. Então, o que aconteceria? Se eu fosse representar essa fração em forma decimal, a vírgula voltaria 2 casas, ficaria vírgula 25. É isso? E eu acrescentaria o zero aqui. São iguais esses valores? Sim, todos esses valores são iguais, só que representados de maneiras diferentes, mas eles valem o mesmo valor, cada um, tá bom? Então, quais são os exemplos que a gente pode ter no nosso dia a dia? Olha, a gente pode ter uma questão que a questão pode estar chegando e dizendo, calcule 22% de 300. Então, o que acontece? Sempre que eu tenho uma questão nessa característica, eu posso estar transformando o meu 22% em uma fração e calculando o valor que isso seria. Então, quanto seria 22% de 300? Eu representaria o 22% em forma de fração. Esse de, na matemática, significa que você tem que multiplicar. Então, eu multiplicaria esse valor por 300. Então, teria o quê? Eu teria uma multiplicação de frações, né? Isso, como assim, professor, de frações? Você transformaria esse 300 em uma fração, né? Colocaria denominador 1. Isso a gente explica lá no nosso vídeo de frações, de produto de frações, né? Então, o que acontece, ó? A gente teria aqui, ó, justamente o 22 vezes o 300, que ficaria 6.600. Isso daqui seria dividido por 100. Por que seria dividido por 100? Estou multiplicando. Eu multipliquei esse vezes esse, deu 6.600. E multipliquei 100 vezes 1, que é 100. Olha, os números são finalizados com zero. Ó. Cancelo esse com esse e esse com esse. Então, 66 dividido por 1. Então, 22% de 300 é 66. Tá bom? Então, essa dica é sempre para você fazer o quê? É sempre para você pegar sua porcentagem. Sempre que você quer uma porcentagem de algum valor, quando diz de, é como se você estivesse multiplicando. Então, você transforma a sua fração em um número. Perdão, você transforma a sua porcentagem em um número fracionário, né? E depois você só multiplica, tá bom? E a gente tem esse outro exemplo também, ó, que é um exemplo que às vezes cai também. É um exemplo que pode ser um provável tipo de questão que tem em sua prova ou trabalho. E esses outros dois tipos de exemplos também são exemplos que a gente resolve de uma maneira diferente. Então fiquem até o final do vídeo, tá bom? Então, ó, 40% de 22%. O que eu falei, esse de é como se eu estivesse multiplicando, não é isso? Então,
40% seria quem? Seria 40 sobre 100. É isso. De, como eu disse, de é uma multiplicação, ó. E 20% também transforma o 20% em uma fração. É isso, ó. Então o que eu vou ter aqui, ó. Posso cancelar algumas coisas? Posso, ó. Eu tenho esse zero, eu posso simplificar com esse zero aqui. Eu tenho esse outro zero, posso simplificar com esse outro zero aqui, ok? Então, ó, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter justamente o seguinte, ó. Ficou 4, ficou 2. 4 vezes 2, 8. Aqui ficou só 10, aqui ficou só 10. 100. Então tem um 8 sobre 100. É justamente o quê? 8%, né? Isso porque eu tenho 8 dividido por 100. Porcentagem, quando eu divido uma coisa em 100 partes. Dividir quem em 100 partes? 8%. Tá bom? Vou ter outro exemplo muito semelhante a esse, ó. 30% de 250, né? Transformo 30% em uma fração. Né? Esse, logicamente, sempre que eu transformo em fração, esse denominador será o 100. Como é de multiplicar, vou multiplicar por 250, não é isso? Como eu estou multiplicando, o que vai ocorrer? Acrescento um 1 aqui embaixo, ó. Então, vou ter uma multiplicação de duas frações. Posso cancelar algum zero, professor? Posso. Ó. Posso cancelar esse com esse, é isso? E como é um produto, como eles estão se multiplicando, eu posso cancelar esse outro com esse daqui que sobrou, ó. Então, embaixo vai ficar 1 vezes 1, que é o próprio 1. E eu vou ter 3 vezes 25, né? 3 vezes 25, que vai ser para mim 75. Então, 75 é o quê? É o valor de 30% de 250, tá bom? Então, aqui são dois tipos bem comuns que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, tá bom? E a gente tem o tipo aqui, ó. Uma pessoa pegou 25 ingressos para vender. Sabendo que já foi vendido 52 desses ingressos, quantos ingressos foram vendidos? Olha, eu tenho um total, né, de 25 e eu quero saber quantos ingressos são se eu pegar 52% desses ingressos. É isso porque 52% foi a quantidade vendida. Então eu quero saber 52% de 25, ok? Então eu faço a mesma coisa desse exemplo inicial e desse segundo exemplo aqui, ó. Vou transformar o 52 em uma fração, 52% em uma fração, e vou multiplicar por 25. É isso, ó. Ah, professor, aqui no cima os numeradores deu 1.300 e o de baixo, ó, sempre que eu vou multiplicar por 1, esse 1 a gente só bota porque é algo convencional, mas se colocar, deixar só o 100 já fica correto. Então, repito o 100, ó. O 100 está dividindo aqui, não é isso, ó. Não tem dois zeros aqui? Posso cancelar esse último zero de baixo com o último zero de cima. E esse penúltimo zero de baixo com o penúltimo zero de cima. Então o que acontece? Tem um 13 dividido por 1. Então significa que esse 52% de ingressos que ele pegou representa 13 ingressos que ele vendeu no caso. Né? Então ele tinha 25%, vendeu 52%, então ele vendeu 13 ingressos. Tá bom? E aqui, ó. Numa indústria trabalham 250 mulheres, né? Esse número corresponde a 42,5%, né, do total de empregados. Quantas pessoas trabalham nessa indústria, né? Então, o que acontece? Essa questão de porcentagem, a gente pode resolver ela como regra de 3. A gente tem um vídeo no nosso canal de regra de 3, vou colocar aqui no card para que vocês possam assistir depois dele, tá bom? Então, ó, significa o quê? Eu tenho duas variáveis. Eu tenho variáveis mulheres, né? E eu tenho variáveis, né, de porcentagem, né? Então, significa o quê? 255 mulheres, é isso? Representa 42,5%, é isso? Então eu quero saber o quê? Eu quero saber o total, né? Quantas pessoas trabalham nessa indústria. Então quantas pessoas? Quanto é o total? Então o total de uma coisa é 100%. É isso? Então como o total é 100%, é o que eu quero saber o total. Olha, tenho aqui justamente o quê? Uma regra de 3. Tenho 3 informações e quero saber a quarta. Multiplica meio pelos extremos, não é isso? Ó. Então o que acontece? Vou ter, ó, 42,5x, é isso,
é igual a 255 vezes 100. É isso? Quando eu multiplico 255 vezes 100, vou acrescentar só 2 zeros. É isso, ó. Então, ó, vou ter o quê? O 42,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividido. E aqui eu vou ter, ó, 25.500 dividido por 42,5. É isso? Quando a gente divide isso aqui, vai me dar uma quantidade de 600 pessoas. Tá bom? Pode dividir na calculadora, pode dividir na conta normal também. Tá bom? Então, gente, esse foi os 4 exemplos, os exemplos que a gente vê que abrange bastante toda a parte de porcentagem, né? Então eu espero que esses exemplos tenham ajudado vocês e espero que não tenham ficado dúvida, tá bom? Então agradeço por quem assistiu até esse momento e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.